Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, todas, todos. Que esta possa ser uma formação de muito proveito para todos nós. A vez passada, a gente falou um pouco sobre a espiritualidade, algumas características sobre o que é uma espiritualidade e algumas coisas sobre a espiritualidade da cruz. Eu fiquei pensando que seria bom que, ao final das formações ou durante a semana, se alguém tivesse alguma pergunta a respeito, se alguém tivesse alguma dúvida com respeito ao que foi falado no tema, aí pudesse mandar para mim no privado alguma pergunta para eu também ir dando continuidade, que esta formação possa ser também possa ir respondendo a essas inquietações que vocês têm, essas perguntas, dúvidas que vocês têm com respeito aos temas. Então, como está no cronograma, hoje vamos falar sobre a obra do Apostolado da Cruz. O Apostolado da Cruz como uma obra para a Igreja. Então, para isso, eu vou falar sobre o capítulo 1º e o capítulo 2º. Está muita luz aqui. É isso. O capítulo 1º e o capítulo 2º dos estatutos. Os estatutos é a normativa que a gente tem no Apostolado da Cruz e que vai nos ajudar a compreender o que é esta obra. Então, tenho aqui o que eu vou falar, a grosso modo, mas eu vou mandar para vocês este arquivo para vocês também terem me seguindo, que está no capítulo 1º e no capítulo 2º dos estatutos. E eu quero começar com algumas informações gerais sobre o Apostolado da Cruz, a natureza, a origem e o emblema que, que é parte desta obra. Então, vou ir lendo algumas parágrafos e eu vou comentando para ir explicando e que fique bem clarinho, bem certinho esta parte do Apostolado da Cruz. Sintam-se com a liberdade de fazer alguma pergunta, de fazer algum comentário na hora que vocês quiserem. Só ligarem seu microfone para poder falar. Ou interromper sem problema, tá bom? Podemos começar? Então, eu ia para mim, se podemos começar. Pode. Sim. Obrigado. Então, o Apostolado da Cruz é na Igreja uma associação de cristãos que, ao impulso do Espírito Santo, seguem Jesus, sacerdote e vítima, contemplativo e solidário, promovem a comunhão e colaboram com ele na salvação da humanidade. Esse é o primeiro parágrafo que está nos estatutos. E simplesmente com este primeiro parágrafo a gente já pode compreender um monte de coisas sobre o que é a Apostolado da Cruz. Primeiro, você fala que é uma associação de cristãos. Então, é uma associação no mundo que tem a ver com seguir Jesus, que tem a ver com o nosso batismo. E isso vai ser bem importante e fundamental compreender isso, que tem a ver com o nosso batismo, que tem a ver com nossa relação com Deus, que faz parte de nossa essência como cristãos. Por quê? No batismo, eu já fiz um monte de batismos nesta vida. Eu não me lembro do meu, porque eu estava muito novo. Mas
Pode ser que alguma pessoa se lembre do céu se foi batizado já maior. Mas tem um momento onde a gente recebe o crisma aqui na cabeça. É um óleo bem cheiroso, bem gostosinho, que consagra a pessoa como sacerdote, profeta e rei. Então, a gente, pelo batismo, primeiro, nos torna filhos de Deus. Segundo, nos associa a essas três características de Jesus, como sacerdote, como profeta e como rei. Isso é o que o apostolado da cruz quer fazer que a gente viva com mais consciência. E a plenitude do nosso batismo, essa espiritualidade, como qualquer outra espiritualidade, a espiritualidade da cruz tem a ver com esse segmento de Jesus sacerdote e vítima, que tem a ver com nosso sacerdócio batismal. O que quer dizer que a gente seja sacerdote? Primeiro, que entre Deus e a humanidade estamos nós. Entre Deus e a humanidade estão os cristãos, para fazer esse vínculo, para fazer presente Deus, para levar a humanidade para Deus, para interceder, para pedir, para fazer presente a graça de Deus neste mundo. Então, todos nós, pelo nosso ser de batizados, todos nós somos sacerdotes. Existimos os sacerdotes, que somos sacerdotes ministeriais, ordenados. E um pouquinho mais adiante vou falar sobre isso do sacerdócio ministerial. Mas o apostolado da cruz parte desse segmento de Jesus como sacerdote. A vez passada eu falava para vocês que sacerdote e vítima em Jesus é aquele que intercede, é aquele que oferece, e é aquele que se oferece a si mesmo. Então, a gente vai tentar fazer uma coisa que é bem profunda da nossa fé, que é nos unir a esse sacerdócio de Jesus como sacerdotes e como vítimas. O outro dia estava escutando uma palestra de um monsenhor em Venezuela que estava apresentando o apostolado da cruz e eu peguei uma citação dele onde ele explicava o que o que é nos unir a Jesus neste apostolado da cruz. Ele pegava a primeira carta de João, aí no capítulo 4, a partir do capítulo 16, de fato, versículo 16 e 17. Primeira de João, é a carta de 1 de João, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim: estou pegando agora a Bíblia Pastoral. Tá? E nós temos conhecido e temos acreditado no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. Deus permanece nele. É nisso que se dá a perfeição do amor entre nós, para que tenhamos confiança no dia do julgamento, porque assim como Jesus é, também nós somos neste mundo. Esse simples versículo. E São João fala, o tema de São João nessa carta é o amor, e é Deus é o amor. Mas está falando uma coisa que mais para frente vai sair nesses textos que eu vou passar para vocês. E no momento em que a gente é batizado, a gente tem todas as possibilidades e as capacidades e a graça para nos transformar em Jesus. Essa é uma coisa fundamental da nossa espiritualidade. Ser outro Jesus. Isso, se paramos para pensar bem e estudamos isso direito, é muito profundo, muito mais do que a gente pode imaginar.
Pelo batismo, cada um de nós nos tornamos filhos e filha de Deus. Ser filhos e filha de Deus não é ser, falemos em termos assim, filhos adotivos. Não somos adotados por Deus. Somos transformados em filhos de Deus. Dentro de nós está a divindade. Tem um estudo que também tem muito a ver com esta questão de saber que nós somos pessoas divinas, que temos dentro de nós Deus, que nós temos o mesmo sangue que Deus, que nós temos o mesmo espírito que Deus. Então, eh, por uma parte, o ser humano, a vida toda tem tentado ser como deuses. Se a gente lê no Gênesis, aí no capítulo 3º, a gente vai encontrar que a serpente, que o demônio vai querer que a gente seja como Deus, desobedecendo. A serpente fala para Eva: se vocês comem a fruta dessa árvore, vocês vão ser como deuses. Ah, mas foi um fruto que Deus proibiu. É, mas mesmo assim vocês vão ser como deuses, vocês não vão morrer. Então, querer ser como deuses, desde a desobediência, é uma coisa que o demônio quer levar. Mas, pela obediência a Deus, a gente se torna filho. A gente se torna deuses também, não no sentido que a gente vai Deus e temos o mesmo poder de Deus, mas somos da mesma família de Deus. Nós somos filhos com o Filho. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos as capacidades, as possibilidades de fazer as mesmas coisas que Jesus. Ele mesmo falou para a gente: vocês vão ser capazes de fazer as mesmas coisas que eu e ainda coisas maiores. Então, tudo isso está na palavra de Deus. Então, a plenitude do amor é ser Jesus, ser como Jesus aqui na Terra. Ao longo da história da espiritualidade, isto é um passo, é um degrau maior do que se tinha pensado antes. Antes, pelo menos na Idade Média, tinha um pensamento que guiou a maioria das pessoas. Muitas pessoas e até agora continuam seguindo esse jeito de nos relacionar com Deus. O escritor desse pensamento foi Tomás de Kempis. Então ele escreveu um livrinho muito bonitinho, muito profundo, que se chama A Imitação de Jesus. Então, ao longo da história, especialmente da Idade Média para cá, a imitação de Jesus era um jeito de viver a nossa espiritualidade. A espiritualidade da cruz faz esse degrau um pouquinho a mais. Falar, não é só imitar, é ser outro Jesus aqui na Terra. Então, essa carta, que São João está falando, nos leva a isso, que a gente pode ser como Jesus, ser Jesus mesmo como nós. Algumas pessoas têm manifestado isso também na sua vida. Não sei se o outro dia estava escutando um canto, não sei se seja do Padre Zezinho. Acho que sim, é Amar como Jesus amou. Você se lembra? Que fala de uma criança que parou e perguntou Um o que é dia uma preciso. criança me parou, Isso, é exatamente. olhou-me nos meus olhos a sorrir. E então, o que a gente precisa para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, né? Sentir, sorrir. Então,
ter as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Ao longo da história do cristianismo, isso tem sido fundamental. São Paulo fala muito sobre isso, sobre a gente ter esses mesmos sentimentos que Jesus, a gente ter dentro de nós o que mexia com Jesus, o que fazia que ele agisse desse jeito que agiu, o jeito dele pensar, o jeito dele amar, o jeito dele se esforçar. Então, se a gente aqui na Terra foi ser outro Jesus, Jesus que faz presente o amor, que faz presente a solidariedade, que faz presente a contemplação do Pai, que faz presente a misericórdia. Então, o apostolado da cruz tem a ver com isso, com viver o nosso sacerdócio batismal, com viver nosso batismo realmente como é. Agora estou colocando isto para dar continuidade ao que falava a vez passada, que uma espiritualidade não é só fazer o que o padre fala para nós fazer. A espiritualidade não é só saber mexer com as coisas da igreja, com fazer as coisas certinhas. A espiritualidade não é nem sequer só cumprir leis. Não, a espiritualidade é um relacionamento com Deus e um jeito de viver, de se manifestar. E no apostolado da cruz, essa característica dessa espiritualidade é seguir Jesus sacerdote e vítima, contemplativo e solidário, e promover a comunhão e colaborar com ele na salvação da humanidade. Essa ideia da salvação da humanidade é também uma coisa fundamental para nós, porque quando paramos para pensar e o que a gente vai para pedir para Deus, rezar para Ele, louvar para Ele, a gente pede muitas vezes saúde, trabalho, sucesso, todas as nossas intenções estão aí. Mas chegar ao ponto de pedir que Deus salve a humanidade é um passo a mais na nossa fé. Pensemos assim, como Deus poderia salvar uma pessoa que realmente faz mal? Como é que Deus poderia salvar alguém que sequestra, por exemplo? Alguém que tortura? Como Deus poderia salvar alguém que mata as pessoas, que vende as pessoas, que contamina, que intoxica, que, que está realmente destruindo as pessoas? Não sei como que poderíamos imaginar como Deus pode salvar um coração duro, empedernido, um coração que não sente, que não tem amor, um coração que está cheio de si, um coração que está cheio de vícios, cheio de poder, cheio de tudo que não é Deus, porque neste mundo temos muitas pessoas assim, muitas pessoas que se deixam levar por coisas que não são Deus e fazem realmente muito mal. Ter muita ingenuidade pensar que não existe o mal no nosso mundo, existe. E tem pessoas que alimentam esse mal e vivem disso. Então, como pensar que Deus pode salvar uma alma assim? Você diz que, aí não me lembro quem falou isso, mas você diz que Deus precisa muito mais poder divino para transformar um coração feito pedra do que para criar 1000 mundos. Eu acho que Jesus falou isso para Conchita. Me lembro alguma coisa assim desse diálogo que Jesus teve com ele. Você necessita muito mais poder divino para salvar um coração, para converter, para transformar um coração malvado
do que para criar 1000 mundos. É muito mais fácil criar 1000 mundos do que salvar a humanidade. Santo Tomás de Aquino, ele falava que ele, por ser Deus, com uma só gota do seu sangue, era suficiente para salvar a humanidade. Não precisava derramar a sangue toda. Não precisava doar a vida toda. O sangue de Deus, só uma gota era preciso para salvar a humanidade. Mas parece que o mundo não se quer deixar salvar. Então, entre essas pessoas e este mundo que precisa ser salvo e Deus, estamos nós. E essa espiritualidade nos coloca aí no meio deste mundo que precisa ser salvo, no meio deste Deus que quer salvar. Por isso, quando a gente fala para Deus, Jesus, Salvador dos homens, salvai-os, salvai-os, é nos unir a Jesus, sacerdote e vítima. Alguém que contempla a realidade, alguém que contempla Deus e compreende o que Deus quer fazer para seus filhos, para suas filhas, e alguém que realmente se solidariza com os outros. Mas o fundamento, não, o objetivo é a salvação da humanidade. E quem pode fazer isso? Quem pode fazer parte do apostolado da cruz? Qualquer pessoa. Leigos, leigas, religiosos, religiosas, sacerdotes, qualquer pessoa, em qualquer estilo e estado de vida, pode fazer isso. Qualquer pessoa pode entrar nesse grupo do apostolado da cruz. Como falei a vez passada, e depois vamos aprofundar um pouquinho mais, esta obra foi dada a Deus, Deus deu a Beata Conchita. O nome completo da Beata Conchita, vou falar em espanhol, é Maria de la Concepción Loreto Antônia, ¿qué? Esqueci. María de la Concepción Loreto Antônia Cabrera Arias Lacabex Rivera. Isso. 4 nomes e 4 apelidos, sobrenomes. Mas é mais fácil falar de Beata Conchita. Conceição Cabreira. De Armida, a gente conhece ela como Conceição Cabreira de Armida, porque de Armida é o sobrenome do esposo. Mas a gente fala dela por a Beata Conchita. O apostolado da cruz nasceu por aquele gesto de amor que eu falei para vocês, de generosidade. Aquele momento onde ela gravou no peito dela, com fogo, se cortando e depois com fogo, o nome de Jesus. Queria pertencer a ele. Aí, nesse momento, Deus deu para ela a espiritualidade da cruz. Foi esse grito, esse anelo de salvar a humanidade. Deus queria dar ao mundo a espiritualidade e por isso preparou a alma da Conchita. Esse negócio de se gravar o nome de Jesus, Deus não pede para qualquer pessoa, pede para os santos. Mas santos de muita altura, não é a qualquer um que pede fazer isso. Mas quando Deus pede fazer uma coisa e a gente faz, Ele dá em abundância, Ele dá um monte de coisas, então Ele deu a espiritualidade da cruz. Foi fundada esta obra por Monsenhor Ramon Ibarra e Gonçalves, e com colaboração com o padre Alberto Mir, sacerdote jesuíta.
Monsenhor Ibarra era o bispo de chama Chilapa, o lugar, a diocese. O lugar, a diocese era de Chilapa e o bispo era Monsenhor Ramon Ibarra. Ele, por ser bispo, teve que aprovar que fosse criado aí na sua diocese, iniciado o apostolado da cruz. E quem esteve aí em contato com ele foi o senhor, não, o padre Alberto Mir. Ele era o diretor espiritual de Conchita. O padre Alberto Mir dirigiu Conchita mais ou menos os primeiros 10 anos. Quando Conchita começou como diretor espiritual, foi com ele. Foi ele, esse diretor espiritual, que pediu para ela escrever sua conta de consciência. Todos esses diálogos que ela tinha com Jesus, foi ele que pediu escrever, foi ele que deu a ordem de não queimar, não rasgar, não jogar no lixo, porque muitas vezes ela teve essa tentação de jogar no lixo seus escritos por conta de tentações que o demônio colocava no seu coração. A dúvida sempre a dúvida de sentir que o que estava escrevendo eram inventos dela, eram coisas da sua psicologia. Então, esse tipo de dúvidas, muitas vezes, ela sentia que estava enganando a tantos sacerdotes que pediam conselho para ela. E, por obediência, ela não queimou o que a gente agora tem como conta de consciência, todos esses escritos. Então, eles iniciaram o apostolado da cruz nessa diocese, porque o padre Mir, o diretor espiritual, morava nessa diocese. Então, ele quis se iniciar na diocese onde ele morava para cuidar do apostolado da cruz aí. Depois, a Beata Conchita não morava aí, ela morava na cidade do México, nesse tempo. Então, por isso foi fundada aí, e depois foi aprovada. Isso foi o dia 3 de maio de 1895. E foi aprovada pelo Papa Leão XIII no dia 25 de maio de 1898. 3 anos depois, foi levada para Roma a petição para aprovar o apostolado da cruz como uma obra pontifícia que pudesse ser colocada em qualquer lugar do mundo. Então isso foi aprovado. Depois foi confiado aos missionários do Espírito Santo pelo Papa Pio XI, 11º, em 1926, quando o Padre Félix foi superior-geral dos missionários do Espírito Santo e ele era um grande entusiasta pelo apostolado da cruz. O apostolado da cruz tem irmãos e irmãs, outros institutos que formam parte do que é conhecido como as obras da cruz. As obras da cruz foram as 5 obras que a Beata Conchita fundou. Então, o primeiro foi o apostolado da cruz. Depois vieram umas religiosas contemplativas que até agora existem, as religiosas da cruz do Sagrado Coração de Jesus. Depois veio mais um grupo de leigos que faziam uma consagração e um estilo de vida também um pouco diferente do apostolado da cruz, mas aí é somente para leigos. Então é a aliança de amor com o Sagrado Coração de Jesus. Depois veio um grupo de sacerdotes e bispos diocesanos que procuravam se juntar para meditar e compartilhar a vida e a fé desde a espiritualidade da cruz. Então, essa obra se chama Fraternidade de Cristo Sacerdote. E, afinal, viram os missionários do Espírito Santo, que formam parte desse instituto religioso. Religiosos, sacerdotes que tem a ver com essa espiritualidade. Então, somos
as 5 obras da cruz, obras irmãs, que nos apoiamos uns aos outros e que vivemos a espiritualidade da cruz, cada um desde seu estilo de vida. Então, agora, atualmente, os missionários do Espírito Santo estamos caminhando muito juntos com o apostolado da cruz, embora sejamos 2 obras distintas, porém irmandadas pela espiritualidade, missão e história. O governo e a animação do apostolado da cruz se realiza de maneira corresponsável por ambas obras. Então, nossos superiores gerais o Conselho de Governo do Apostolado da Cruz caminham juntos, em obras juntas, em projetos juntos, em formação, para nos acompanhar uns aos outros. Nosso emblema é a cruz do apostolado. A cruz do apostolado é essa cruz que já todo mundo conhece. E agora não tenho nenhuma para aqui. Ah, tem a minha. Aqui, ó. A minha está muito bonita. Então, a cruz do apostolado, ela tem uma pequenininha também aqui. É como aqui a Thelma falou que ela encontrou. Já não sei se Thelma encontrou a cruz ou a cruz encontrou a Thelma. Mas é essa cruz do apostolado, onde tem, acima de tudo, está o Espírito Santo, que ilumina, que guia. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que vai dar valor à nossa espiritualidade. Como a gente está seguindo Jesus sacerdote e vítima, já falei um pouquinho sobre esse ser sacerdotes, estar entre Deus e a humanidade, tentar salvar a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente é vítima, ou seja, uma oferenda constante da nossa vida. Um exemplo que pode nos ajudar a compreender essa ideia é assim. A Madre Teresa de Calcutá, ela falava isso precisamente. Ela falava que não é pelo fato de ter uma ação heróica que faz que a gente possa alcançar esse objetivo de salvar almas. Não é a heroicidade das ações que fazem que uma ação tenha valor. Por exemplo, nós sabemos que as Irmãs da Caridade da Madre Teresa de Calcutá são mulheres que tiram as crianças da, como se diz, fauces dos cachorros. É, não é que essas mulheres tenham valor, as ações delas por abraçar os leprosos, por limpá-los, por acolhê-los, por ajudar a bem morir com um sorriso na cara. Não é por coisas assim tão heroicas que nossas ações têm valor. Nossas ações têm valor pelo amor com que são feitas. Então a gente pode fazer de nossa vida uma oferenda constante de qualquer ação que tenhamos, que possamos fazer, se é feita com amor. Às vezes, aqui em casa, os padres, aqui moramos na minha comunidade, somos 4 padres e um seminarista. E os finais de semana, nossa cozinha parece uma zona. Nossa Senhora, a gente está correndo e a gente toma café, mas tem que sair correndo, não dá tempo para lavar. Então a louça vai se acumulando assim um monte. E é uma montanha de louça. Então, graças a Deus,
Aqui em casa tem dois padres que são muito generosos. E a ação que eles fazem, porque somos três mais jovens e dois mais velhinhos. Então, os dois mais velhinhos, as atitudes que eles têm para de generosidade aqui na comunidade é um exemplo que eu quero colocar para vocês. Às vezes, um deles, segunda-feira, domingo na noite, está todo aí a louça, todo mundo está cansado, tem um monte de coisa para fazer, e fica aí a louça. Mas, às vezes, na segunda-feira de manhã, algum deles acorda cedo e começa a lavar à vontade, cantando, coloca sua música e começa a lavar a louça. São gestos que feitos por amor, podem criar essa energia divina que é preciso para salvar a humanidade. O amor é o que faz que as coisas simples se tornem grandes. Fazer qualquer coisa por amor, com amor, é o estilo de vida da espiritualidade. Por isso, a gente vai ir também, aos poucos, compreendendo que o que Deus quer para cada um de nós é aprender a viver no amor. De fato, uma das características para viver a espiritualidade da cruz, dos jeitos para viver a espiritualidade da cruz, é a metodologia que se chama cadeia de amor. São 14 regras de vida que têm a ver com virtudes, e essas virtudes necessariamente têm a ver com o amor. Então a gente está aqui para aprender a amar e manifestar esse amor e fazer as coisas por amor. Só que também existe uma coisa no ser humano que é vivida por amor tem um valor muito maior do que a gente pode imaginar. E é o sofrimento. O sofrimento que a vida tem é muito para a gente oferecer. Estamos em um mundo onde parece que o objetivo da vida e o ideal da vida é viver sem sofrimento, só bem-estar, sem dor, sem incomodidade, sem, não sei, sem sofrimento mesmo. Tudo tranquilo, tudo bom. Mas a gente sabe que a vida sem dor não é vida. Que a vida, que a dor faz parte da vida. Que a dor nos ajuda a amadurecer um monte, a crescer muito. A dor nos leva o sofrimento nos leva a aprender as coisas que valem a pena ser vividas neste mundo. A vida não está fora do sofrimento, mas que fique bem claro que este não é um sofrimento. A espiritualidade da cruz, a apostolado da cruz, não promove um sofrimento que gere prazer. Isso seria masoquismo. Não é isso, nada a ver com isso. Tem sacrifícios que a gente faz porque tem que fazer. Tem dores, sofrimentos que a gente vive porque fazem parte da vida. Nesse tempo, quantas pessoas não conhecemos, ou nós mesmos sentimos a dor de uma perca, de alguém que morreu pela Covid. São dores bem profundas, são sofrimentos que estão aí, que a gente não pode evitar, que fazem parte da nossa vida. A gente não procurou por essa dor, mas é uma dor que está e que nos faz compreender que a vida, que as pessoas têm um valor muito grande para nós e para Deus. Então, o sofrimento que a vida tem, a dor espiritual que a vida que nós podemos ter, isso pode ser oferecido a Deus.
oferecido junto com Jesus, junto com as dores que Jesus fez para nos salvar. Eu falava que Santo Tomás dizia isso, que uma só gota do sangue de Jesus será suficiente para salvar a humanidade, mas ele quis oferecer sua vida toda, oferecer na cruz, no sofrimento, o amor que tinha pela humanidade para nos salvar. Porque a gente foi salva na cruz de Cristo, nesse sofrimento por amor que Jesus teve. Quando a gente contempla a cruz, a gente pode ver que é um sofrimento muito grande, uma pessoa que morreu, que foi morta, que foi bem abatida, machucada. Mas o que está de trás, no fundo dessa imagem, é o amor imenso que Deus nos tem. Então, quando a gente aprende a sofrer as coisas por amor, a oferecer o sofrimento por amor a Deus e pela salvação da humanidade, nosso sofrimento começa a ter um valor divino imenso, muito mais do que a gente pode imaginar. Até aqui, tá tudo certo? Tá ficando claro? Tá ficando muito confuso? Eu gostaria de ter um retorno de vocês. Aí, você tem alguma dúvida antes de continuar? Porque essa seria a primeira parte, o primeiro capítulo. O segundo capítulo tem algumas outras coisas que vão complementar também. Mas gostaria de escutar vocês até agora como está indo. Ou já está muito entediante que preciso me calar. Falem para mim. Então, como com eh, essas aportações que vocês têm, essas experiências que vocês têm de poder nos enfrentar ao dia a dia, de poder nos enfrentar a cruz de cada dia, a gente pode ir compreendendo que são coisas que a gente pode oferecer e que o valor desse oferecimento o dá o Espírito Santo, o amor, porque o Espírito Santo é o amor. Então, é, essa cruz que a gente carrega, que a vida dá para nós, esse sofrimento que a gente já tem de por si, é uma coisa que tem muita valia se a gente aceitar viver o sofrimento com paz. Aceitar o sofrimento com paz não quer dizer que vamos eh, evitar sofrer. Não, não é evitar sofrer. É realmente ter essa paz, essa consciência e esse sentido de falar isto que eu estou vivendo não é legal, não desejaria para outra pessoa, mas é uma coisa que eu estou vivendo. É isso que eu quero oferecer a Deus, junto com Jesus na cruz. Assim como ele ofereceu sua vida, ele se sacrificou para nos salvar, assim nós podemos ter esses mesmos sentimentos que Jesus, essas mesmas atitudes que ele e nossas ações podem ser salvíficas mesmo. Também tem outro tipo de cruzes, outro tipo de sacrifícios que a gente poderia procurar, coisas que, conforme a gente vai entrando nesse apostolado da cruz, vai compreendendo que a gente pode fazer coisas por amor que são salvíficas, que vão procurar o bem dos outros, que vão procurar me, não sei, fortalecer minha vontade ou fortalecer a vontade de Deus na minha vida. Quando fazem essas coisas para mim que vocês estavam falando, coisas que podem me deixar nervoso, com raiva, e eu não reajo de um jeito agressivo, ao contrário, coloco o amor em primeiro lugar, a nossa vida muda, a vida das pessoas que estão ao meu redor muda, e principalmente a salvação da humanidade pode acontecer. São coisas que a gente não pode que não perceba, mas
na medida em que a gente faz as coisas com mais amor cada vez mais, com um amor cada vez mais puro, na medida em que a gente entra nesse processo de fazer parte do apostolado da cruz. Por isso, o apostolado da cruz, entendeu? Que tem a ver com o sofrimento por amor. Um sofrimento que a gente poderia procurar seria ajudar a outra pessoa, sair da nossa comodidade para cuidar de alguém, para ajudar alguém, para ligar a alguém, para escutar. Não sei. Esses atos de generosidade e solidariedade que ajudam a outras pessoas e que às vezes não precisam ser manifestadas para todo mundo. Coisas que a gente pode fazer e não presumir, não mostrar, manifestar que a gente está fazendo. Rezar por alguém, ir visitar a uma pessoa que está precisando. Não sei, agora não pode porque estamos com Covid. Mas existem muitas coisas que a gente já faz ou poderia fazer. Quando alguém em casa deixa a luz ligada, por exemplo, já é noite, então a gente sabe que é importante apagar a luz. Pode ser que uma reação primária, a gente acorde todo mundo, que todo mundo já está dormindo, e falei que que era para desligar, para apagar tudo, que não fique nenhuma luz acesa. A gente poderia brigar desse jeito. Ou a gente poderia simplesmente desligar e por amor à família, para não perturbar, por amor a si mesmo, por amor a Deus, a gente pode fazer essas coisas simples que ninguém vê, só a gente, só Deus. Então são coisas que o apostolado da cruz vai promover. Então cada uma desde seu estado de vida pode viver esse oferecimento constante de Deus, esse oferecimento constante da vida ao Pai para a salvação da humanidade. O capítulo 2 dos Estatutos é um compromisso e pertence ao apostolado da cruz. Diz que quem pertence ao apostolado da cruz tem compromissos. O que é fundamental nesses compromissos é isso que eu falei, o seguimento de Jesus, sacerdote, vítima, contemplativo e solidário. Essa frase a gente vai estar escutando muito. Sacerdote, vítima, contemplativo, solidário, são atitudes fundamentais da espiritualidade da cruz. E na medida em que a gente começa a aprofundar, começa a ver que não tem fundo, que são virtudes assim, bem grandes e um convite maravilhoso para cada um de nós. Também parte do compromisso é cumprir a vontade do Pai. Deixar que a vontade do Pai aconteça em cada um de nós. Procurar cada vez mais fazer a vontade do Pai, de Deus, mais do que a nossa própria vontade. E às vezes esse tipo de coisas são bem difíceis, porque parece que a gente precisa muito do Espírito Santo para abrir mão das coisas ou dessas atitudes que às vezes queremos que tudo seja do nosso jeito, que aconteça do nosso jeito. E às vezes não damos espaço para Deus, para o que Deus quer manifestar com as outras pessoas. Então, aprender a fazer esse discernimento, a tentar escutar e fazer a vontade do Pai. Ser dóceis às inspirações do Espírito Santo. Sempre que a gente tenha essa inspiração, movimento interior, esse impulso interior para fazer o bem, para manifestar o amor, ou fazer as coisas com amor, a gente, aos poucos, vai se adaptando a esse jeito de vida, de diálogo constante com o Espírito Santo. Fazê-lo nosso amigo, fazê-lo uma ter uma íntima relação com o Espírito Santo é o melhor que a gente pode fazer, porque é esse Espírito Santo que está dentro de nós, é esse Espírito Santo que vai nos ensinar, que vai trabalhar dentro de nós para poder nos transformar em Jesus. A função principal, a tarefa principal, o objetivo principal do Espírito Santo
e transformar nossa vida em outro Jesus. É Ele que vai fazer que a gente compreenda o que Jesus pensava. Ele que vai mexer os corações para sentir o que Jesus sentia. Ele que vai impulsionar nossa vontade para fazer as coisas que Ele fazia. Então, por isso é bem conveniente que a gente possa ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Abraçar por amor a cruz de cada dia, começando por realizar evangelicamente os deveres de Estado. É isso que estava falando. Realizar evangelicamente é realizar com amor cada coisa que a gente faz, desde que a gente acorda, as coisas que a gente já tem que fazer, os trabalhos, os imprevistos, tudo pode ser uma oferenda a Deus. Tudo, qualquer coisa. A gente não precisa estar sempre sorrindo. A gente não precisa estar sempre contente, dançando e cantando. Não. Quando a gente está chateado, quando a gente está magoado, quando a gente está preocupado, quando a gente está deprimido, quando a gente está sozinho, qualquer momento pode ser motivo para oferecer a Deus, para estar em relação com Ele. Coisas simples, coisas entediantes, coisas do dia a dia, tudo isso pode virar uma oferenda a Deus. E a gente tem a vida toda e cada atitude, cada momento para oferecer a Deus. Então nossa vida se torna uma oferenda constante, permanente a Deus. Conchita falava para Deus: Senhor, eu te ofereço este sonho que vou ter, esse descanso que vou ter, ofereço para ti. Eu preciso descansar, eu vou descansar e eu ofereço isso para ti. Ofereço estas lágrimas, ofereço este louvor, ofereço estes abraços, ofereço este momento de dificuldade. Tudo pode ser uma oferenda. Também uma característica do apostolado da cruz é oferecer as missas e a comunhão pelos sacerdotes e pelas vocações. Aqui é um tema que eu queria entrar também com vocês. Conchita, ela se tornou confidente de Deus. Deus desabafou muito com ela as coisas que ele está vivendo, ele está sentindo. Para compreender isso, poderíamos pensar que Deus, por ser Deus, ele não sente nada. Ele não se importa, ou ele não nada pode mexer com Deus, porque ele é perfeito, já ele é acabado, ele se basta a si mesmo. Mas ele se fez homem. Jesus sente como ser humano. Então, ao mesmo tempo que tem o sentimento de Deus, que é toda paciência, que é toda perfeição, que é toda misericórdia, ele também sente como ser humano. É Deus homem, é homem Deus. Então, nós sabemos que a dor maior que a gente pode sentir, ou uma das dores maiores que a gente pode sentir, é a traição dos amigos. Jesus sentiu isso. Jesus experimentou a dor dos seus amigos, a dor pelo abandono de seus amigos, a dor pelo não reconhecimento da amizade com ele. Não sei se você se lembra. Se lembra sim. Jesus estava falando com seus discípulos e Pedro falou para ele: Senhor, eu vou morrer contigo. Não passou muito tempo quando Pedro estava fora do palácio, na fogueira, e alguém começou a questionar ele. Você é, né, dos amigos desse Jesus? Não, sou nada, nem conheço esse cara. Os mais próximos de Jesus começaram a negar seu relacionamento. Isso com certeza dói. A traição dos amigos, a traição das pessoas mais próximas são dores profundos.
nesta terra, nesta realidade que a gente tem na nossa igreja, sacerdotes, ministeriais, são muito apreciados por Deus. O que acontece nas missas, por exemplo? Ou sempre que a gente está fazendo, que os sacerdotes, os padres estamos fazendo, celebrando o sacramento. Na hora da consagração, quando eu falo, este é meu corpo que se entrega por vocês, eu, nesse momento, estou emprestando minha humanidade para ele. Mas é Deus mesmo que está consagrando, Jesus mesmo que está aí consagrando. Quando eu Glória a falo Deus, que lindo. no sacramento da reconciliação, eu te absolvo de todos os seus pecados, não sou eu. Eu empresto para Deus minha natureza humana. Mas é Jesus mesmo aí nesse momento que está perdoando a pessoa. Quando eu faço uma cruz numa criança que vai ser batizada e jogo água nele e coloco nome, batizo uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não sou eu, é Jesus que está aí. Então, os sacerdotes, chega um momento que somos Jesus. É uma união que ele faz conosco, não é porque a gente mereça, não é porque a gente tenha a dignidade, porque ele é fiel. Ele é muito fiel aos sacramentos. Um sacerdote pode estar nem aí para uma missa, que pode estar bêbado, ou que pode estar todo sujo, que pode estar somente pensando que já eu quero que termine a missa, estou celebrando rapidinho porque tanto faz. Mesmo assim, que um sacerdote esteja indisposto para celebrar um sacramento, Jesus é fiel e ele está aí, nesse sacerdote consagrando, nesse sacerdote abençoando, nesse sacerdote confessando. Então, Deus é muito fiel. Uma das labores, do trabalho principal, dos objetivos principais do apostolado da cruz é oferecer nossa vida ao Pai, junto com Jesus. A gente que pode oferecer ao Pai? A gente pode oferecer que uma uma vela para ele quando ele criou o sol, as luas, as estrelas. A gente que poderia oferecer para ele um arranjo de flores quando ele criou que as melhores, as mais bonitas e caprichosas orquídeas que a gente tem. A gente que poderia oferecer a ele. Então a gente o que tem para oferecer, o melhor que tem para oferecer é seu filho, que se que veio, que se fez homem, que se fez hóstia e vinho para oferecê-lo. Ele se fez a vítima para a gente oferecer-lo nosso sofrimento, nosso dia a dia oferecido ao Pai com amor, junto com Jesus. Essa é a nossa espiritualidade. A gente se oferece junto com os sofrimentos e a oferenda de Jesus. É nos unir a isso, a essa oferenda que ele está fazendo, porque ele está fazendo sempre a mesma oferenda, uma vez e para sempre, sempre. Cada Eucaristia é a mesma oferenda que ele fez na cruz. Ele se oferece por nós. Aí, quando quando Jesus começa a desabafar com Conchita, ele fala para ela, e a gente tem um livrinho que se chama Aos Meus Sacerdotes. É o que Jesus falou para Conchita, esses desabafos para Conchita. Não vou ler, vou falar só uma coisinha. Jesus começa a falar para Conchita. Imagina, imagina Conceição. Eu
que estou tão apaixonado por Deus. Eu estou tão amante, sou um amante profundo pelo Pai e pela humanidade. Meu desejo é salvar a humanidade, meu desejo é salvar esses corações que estão duros, que estão fazendo mal. Meu desejo é que as pessoas possam realmente ser o melhor delas mesmas, em comunhão com todos, que se importem uns pelos outros, que seamos uma só família. Eu quero fazer isso e me fazer presente sempre na Eucaristia. Então, quando o sacerdote está falando as orações para o Pai, sou eu que estou falando as orações para meu Pai, para meu amado Pai. Agora, quando o sacerdote está bêbado, eu falo as orações aí, mas eu estou aí nele. Não sabes a vergonha que eu tenho de falar desse jeito para meu Pai. Quando um sacerdote se, se esquece de Deus, quando um sacerdote começa a viver uma vida de pecado, uma vida que não é da graça de Deus, uma vida que tem a ver mais com o mundo, com o sucesso, com o prestígio, com a riqueza, com o poder. Então, um sacerdote que faz muito mal à humanidade. Por isso, Deus pediu para Conchita: eu quero que você ofereça a sua vida pela santificação dos sacerdotes. Se vocês querem viver a espiritualidade da cruz, né, estar no apostolado da cruz, então sua missão vai ser isso. Vai ser isso, de oferecer sua vida pela salvação da humanidade. Vai ser oferecer sua vida, oferecer seus sofrimentos pela santificação dos sacerdotes. Não sei se vocês pensam assim, e não sei se vocês gostariam de ter como pároco um santo cura de Ars, Padre Pio, Padre Santos, que tenham os dons de Deus e que se manifeste, que a vida deles salve realmente as pessoas, que levem as pessoas a Deus. Então, se vocês querem ser sacerdotes santos, então nos ajudem a oferecer sua vida para eles, a Deus, para a santificação deles. E cada dia, quando vocês estão começando seu dia, possam oferecer sua vida a Deus. Nesse livrinho das orações, a gente invoca o Espírito Santo, a gente reza para Nossa Senhora, meditando o Ângelus, a gente começa a falar com o Pai, com a Santíssima Trindade, com Jesus, com o Espírito Santo, com Maria. A gente pega algumas coisas e termina as orações da manhã com o oferecimento do Verbo encarnado. Pai Santo, pelas mãos de Maria, te oferecemos como vítima o Verbo encarnado, porque é Ele o que a gente pode te oferecer. E a gente sabe que você tem nele todas as suas complacências. Você se complace em Jesus, por isso a gente oferece a Ele. Mas nós, impulsionados pelo amor que a gente está tendo, pela caridade que o Espírito Santo derramou em cada um de nós, está derramando em cada um de nós, no meu coração, eu me ofereço neste dia constantemente em sua união, nessa união com Jesus, como uma hóstia viva, como essa vítima que se oferece para a salvação. E me sacrificarei por teu amor, somente por teu amor. Neste momento e nas ocasiões que nos serão apresentadas, cada momento que seja para me sacrificar, eu quero. Eu quero me sacrificar. É como se Jesus estivesse pedindo para nós: você quer me ajudar a salvar a humanidade?
Você quer estar comigo aí na cruz para salvar a humanidade com seu sofrimento? Com o que você já está vivendo? Às vezes tem momentos que são muito difíceis. E a gente pode querer evitar o sofrimento. Agora estou me lembrando da minha avó, mãe da minha mãe. Ela está de cama, acho que já tem uns 3 anos, por osteoporose. Ela está sofrendo muitas dores, mas a fé dela é muito grande. Ela me edifica muito quando às vezes falo com ela ou no retrasado que eu fui para lá, eu fui visitá-la e ela me falava que ela sempre está oferecendo sua vida. Chegou um momento em que eu comecei a pedir para Deus que já parasse o sofrimento dela, que já levasse ela, porque realmente às vezes é muito difícil estar todo o tempo de cama, tendo que depender de alguém mais. Então, todo esse sofrimento. Mas com essa espiritualidade, compreendi como se Jesus estivesse falando para mim. Mas você quer tirar esse Cristo que está me ajudando a salvar a humanidade da Terra? Se Ele está oferecendo o seu sacrifício, sua vida, sua dor, você está me pedindo para eu tirar esse Cristo que está aí se oferecendo e salvando e fazendo e alcançando muitas graças para muitas pessoas? Então, aprendi a pedir para Deus que se faça a tua vontade. Se você quer utilizar esse sofrimento para salvar a humanidade, que seja o que o Senhor quiser. São coisas difíceis, mas a gente é porque a gente não quer ver sofrer as pessoas. A gente não quer sentir a dor, mas quando vem a dor e a gente aceita e a oferece, isso tem um valor muito grande para a nossa vida. Sucesso. Ah, a gente pede para que os sacerdotes, oferece o Verbo encarnado, para que os sacerdotes se santifiquem e deem muito fruto, para que a vida de um sacerdote dê muito fruto, assim como a nossa vida. Então, o sucesso não quer dizer que dá muitos frutos. Não é a mesma coisa. Uma pessoa que tem muito sucesso não quer dizer que seja uma pessoa que tire muito fruto. Por quê? Pensemos assim. Nós conhecemos muitos sacerdotes que têm muito sucesso. Tomara que a vida deles, tomara que sua vida espiritual seja por um amor genuíno a Deus. Mas podemos pensar algum sacerdote que tem um canal de YouTube que é muito famoso, que tem milhares de seguidores. E podemos pensar que ele está fazendo, está dando muito fruto. Mas sucesso não quer dizer fruto, não é a mesma coisa. Porque pode existir um padre que nem fale bem, que nem cante bem, que nem seja bonito, que seja numa paróquia muito pobre, que tenha esteja lá bem afastado da civilização, que na sua paróquia só tinha 5 veinhas e 3 delas já morreram, uma está doente, que não sei, que nem sabe mexer com as redes sociais, mas pode ser que esse padre, com a vida de amor, em cada coisa que ele faz, tenha muito mais fruto que um padre que tem sucesso internacional. Imaginemos este padre que é muito pobre, que tem sua paróquia, bem pobre, que não sabe mexer com redes sociais, mas tem uma vida de amor intensa, de união com Deus intensa,
que faz cada coisa simples com muito amor, poderíamos imaginar ele entrando no céu e chegando, quando se abrem as portas, todo mundo aplaudindo para ele. Uma multidão aplaudindo para ele. Ele pode perguntar, mas por que isso? Ah, é todas as pessoas que a sua vida simples e de amor salvaram. E pode ser que chegue um padre que tenha muito sucesso, muitos seguidores, muitas, muito dinheiro, que tenha uma visão, que fale muito bonito, que cante muito bonito, que chegue ao céu e que o recebam como umas 5 pessoas aplaudindo. E aí, que isso? Ah, as pessoas que você salvou, mas foram as que você batizou. Então, sucesso não é fruto. Isso não é importante para Deus. É importante para Deus celebrar qualquer festa, qualquer solenidade. O melhor jeito que a gente pode celebrar qualquer solenidade é fazer gestos de amor. Muito, muito mais do que fazer uma missa em um estádio de futebol cheio, lotado. As coisas de Deus são realmente as coisas valiosas de Deus acontecem no ocultamento, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, só Deus e a gente. A Beata Conchita compreendeu muito isso. Ela, na casa dela, nas familiares dela, nem sabiam a profundidade de vida espiritual que ela estava levando. As pessoas sabiam que ela se entrevistava com alguns padres e que ela era muito amiga de alguns padres, mas não sabiam que ela dirigia muitos padres, que ela tinha um discernimento profundo com Deus. Ninguém sabia, e não era para saber, e não é para saber. Uma das regras da cadeia de amor é viver o ocultamento. Ninguém vai saber. A gente não precisa se manifestar e todo mundo ser reconhecido, aplaudido. O melhor jeito de celebrar qualquer solenidade é fazer nossa vida com mais amor. Essa espiritualidade que a gente tem. Uma espiritualidade que não procura riqueza, nem poder, nem sucesso. Procura a salvação da humanidade. Mas mesmo assim, amanhã vamos celebrar a anunciação do Senhor. E uma das perguntas que eu vou fazer na minha homilia é por que Deus quis nascer em uma família? Não simplesmente apareceu como Deus. Vamos ver isso. É, para terminar, porque já é tarde. Ah, meu Deus, eu falei que às 9h30 a gente ia parar e já passamos. Desculpem. Só que esses temas são empolgantes, a gente tem muita coisa para falar. Mas, é, reitero, se alguém tem alguma pergunta sobre isso, que eu acho que vai ter muitas perguntas, fiquem à vontade, podem mandar para mim um zap, aí no privado, para, para eu ir também preparando as próximas formações. Próxima, próxima formação vai ser dia 7 de abril. Tá? É, porque a semana próxima é Semana Santa. Então, por exemplo, isto que a gente já falou agora é uma preparação para viver a Semana Santa. Como contemplar a paixão, morte e ressurreição de Jesus desde a espiritualidade da cruz. Tomara que possamos realmente nos unir a Deus nesse oferecimento que Ele faz da sua vida. E se alguém se sente chamada a viver essa espiritualidade, se coloque nas mãos dele, para que Deus faça conosco o que Ele quiser. Gostaria de terminar essa formação
fazendo o oferecimento do Verbo encarnado. Seja Deus nossa melhor moeda que a gente tem, moeda de câmbio. Nosso sofrimento unidos aos sofrimentos dele, trocá-los pela salvação da humanidade. Convido também vocês a que possam ir se familiarizando com o livrinho de orações. Então, fazer as orações da manhã, as orações da noite, para se manter nesse diálogo constante com Deus e com essa intenção de oferecer nossa vida constantemente. Terminemos oferecendo nossa vida junto com Jesus ao Pai. Pai Santo, pelas mãos de Maria, te oferecemos como vítima ao Verbo encarnado, em quem tens todas as tuas complacências, impulsionados pela caridade que o Espírito Santo tem derramado em nossos corações, nos oferecemos constantemente em sua união, como hóstias vivas. Nos sacrificaremos por teu amor, nas ocasiões que nos serão apresentadas, implorando graças para o mundo e pela Igreja, especialmente pelos sacerdotes. Jesus, Salvador dos homens, salvai. Pessoal, agradeço muito a paciência, agradeço muito que vocês estejam aqui perseverando e a gente se encontra a próxima semana.